Olá, gente, bom dia para vocês. Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. A nossa aula de hoje vai ser sobre produção textual, né? Como manda lá na grade de horários. Então vamos respeitar, vamos ter disciplina. Espero que vocês estejam estudando bastante aí. Não é a distância física que vai impedir a gente de alcançar aí os nossos objetivos, beleza? Eu quero pedir a vocês o seguinte: que peguem o livro de vocês, abram na página 263 e aí, ó, no segundo capítulo, dando continuidade ao que a professora, né, deixou, linguagens entre textos, entre linhas. Lá do lado tem uma parte assim, ó, breve, que diz assim, ó, para não esquecer elementos de interlocução. Quem fala, escreve, o que, a quem, com qual finalidade, em qual suporte. Então vamos relembrar todo esse passo a passo. Quem fala, ou seja, a pessoa que está escrevendo, né? Quem é você? Primeiro você tem que perguntar assim, ó, quem sou eu? O que eu quero fazer aqui neste momento, né? O que eu quero fazer no sentido assim de qual é o texto? O que eu quero abordar? Beleza? A quem? Eu tenho que saber qual é o público, quais são os meus leitores. Com qual finalidade? O que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Qual é o caminho? Beleza? É importante, a gente ter essa noção de texto, né, de produção textual em nossa mente, porque quando estivermos diante, né, de uma produção textual, seja na prova do Enem ou em outras provas, né, concursos e tudo mais, a gente tem que ter esse passo a passo justamente para agregar na nossa organização textual, beleza? E aí eu também queria lembrar dois elementos que são importantíssimos na produção de texto, que é a coesão e a coerência, certo? A coesão, ela está muito voltado para as palavras, para a organização, beleza? Para a sintonia do texto. As palavras, elas devem estar de acordo. Aí nisso é válido lembrar sobre a concordância verbal, sobre a concordância nominal, sobre as conjunções, sobre os verbos, sobre os substantivos, beleza? E quando eu falo sobre coerência, eu já estou dizendo no sentido do texto. Aquele texto ele precisa ter um início, um meio e um fim, uma organização textual, sem fugir do assunto, sem fugir da nossa finalidade, do que a gente quer falar, beleza? Então assim, ó, e todos esses elementos estão abordados aqui na página 263, ok? E aí vamos dar uma viradinha na página e tem lá assim, ó, multiplicidade de linguagens. E aí aqui vai começar com uma bela frase de Carlos Drummond de Andrade que diz o seguinte: as linguagens são o principal traço humano do nosso vasto mundo. Ninguém chega a lugar nenhum sem passar pelo caminho da linguagem. A linguagem, ela faz com que todos os nossos objetivos, né, sejam alcançados. Professor, como assim? Se eu quero alguma coisa da minha mãe, por exemplo, eu vou até ela e peço e tenho um caminho. Qual é esse caminho? A fala, a pronúncia, a linguagem, os códigos que eu vou inserir para aquilo ali, beleza? E assim mesmo, ele vem dizendo aqui abaixo o seguinte, que é graças à sua multiplicidade de configurações, as linguagens possibilitam o ser humano sentir, pensar, sonhar, falar, ler, escrever, dialogar e criar, beleza? Sem isso, sem essa frase de Carlos Drummond, né, que julga essa multiplicidade de linguagens, ou seja, que a linguagem engloba, está presente em todo o campo, né, a gente não chega a lugar nenhum, tá certo? A relação texto e contexto. Quando a gente vai falar de um texto, a gente tem esse texto, ele não pode ser solto, ele tem que ter um contexto para aquilo ali. Então, aí que a gente vai começar a perguntar assim, ó, o que queremos falar? Sobre o que vamos falar? Tá certo? Então vamos ler lá, acompanhe comigo, página 264. Antes de ouvir, ler ou produzir um texto, oral ou escrito, é necessário compreender a importância do contexto ou situação de comunicação. Primeira coisa, quando eu vou perguntar alguma coisa a alguém,
certo? Eu já tenho que ter ali na minha mente sobre o que eu quero falar, beleza? Eu já tenho que ter uma organização, ou até mesmo um argumento, quais são as palavras que eu utilizarei para aquilo ali, beleza? Para utilizar todos os recursos disponíveis numa situação de comunicação, é importante ter em mente quem fala e o que fala. Vamos lá, primeiro, quem fala? Quem está falando? Eu, Hugo Leonardo, professor. Ah, então eu tenho que falar como um professor. Você como aluno. Ah, então tem que falar como aluno. Tá certo? Eu como amigo de alguém. Ah, então vou ter que me posicionar como um amigo. Eu sendo aluno, eu tenho que me posicionar como aluno diante daquele discurso. Tá certo? O que fala? O que eu quero falar, né, como já abordei anteriormente, isso faz parte de um contexto. O que eu vou falar, certo? Cabe eu falar aquilo? Então tudo isso a gente tem que analisar. A quem vou falar? Então se eu vou falar com minha filha, falarei de um jeito. Se eu vou falar com a minha mãe, um outro jeito. Se eu vou falar com um juiz, é um outro jeito. Não que isso vá faltar com desrespeito, tá, gente? Não é assim, que eu posso ser ignorante com uma pessoa e não ser com outra. Não tem nada a ver isso, tá? A gente está falando assim, numa questão onde eu quero que esse texto chegue. Até porque se eu escrevo livros para crianças, eu não posso usar uma linguagem adulta. Aí a gente volta lá na aula de língua portuguesa para rever os efeitos da linguagem, tá certo? Então eu tenho que usar o quê? Uma linguagem mais infantil, de repente até com mais pedagogia, e isso é importante também quando a gente vai produzir o nosso texto, a gente tem que ter em mente, ok? E com qual finalidade? Então, se eu pretendo inserir uma comédia, deixar a pessoa feliz, por exemplo, eu tenho que falar de um jeito. Se eu quero fazer com que aquela pessoa reflita sobre o assunto, aí eu já tenho que usar um outro jeito, beleza? E aí, olha só que interessante, porque lá embaixo está dizendo assim, ó, esses elementos definem a linguagem, a estruturação textual e os recursos expressivos que deverão ser utilizados no texto a ser elaborado. Veja bem, eu não tenho como produzir um texto se eu não tenho definido dentro de mim o que eu quero abordar ali. Não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, tá? Eu sou aluno até hoje, como eu digo para vocês sempre, né? Nunca parei os meus estudos, mas assim, é algo que eu tenho dentro de mim também e claro que eu tenho que parar e organizar na minha mente, beleza? Eu não posso me direcionar a alguém sem saber o que eu vou falar, tá certo? E isso é válido também para vocês quando forem me fazer alguma pergunta, tá? É importante a gente já trabalhar essa métrica dentro da gente, porque aí seremos uns seres mais aprofundados na língua portuguesa, beleza? Vamos lá, né? Pulando essa parte aí, a gente já vai ter lá, ó, debate. Tem um exercíciozinho sobre debate, e aí eu quero que vocês façam. Vou deixar também agendado lá no nosso programa, tá? Da Que Mágico, para que vocês consigam ter uma organização e depois assim, professor, mas não foi avisar. Não, gente, tá lá, tá? Vamos prestar atenção, beleza? Uma outra coisa aqui que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Lá tem eu quero até comentar sobre isso na página 267. E aí na atividade 7, observe o texto a seguir. Arma não protege, mata. Não caia nesta armadilha. Desarme. Arma, devolva. Não use, não tenha. E aí assim, isso foi uma propaganda, né, que é de proteção às crianças, à sociedade no geral, mas aí a gente vai ver aqui, ó, bem pequenininho ao lado, mostre que você curte a vida, conheça a campanha e participe. Veja bem que texto inteligente foi colocado aqui pra gente nessa atividade, que eu estou trazendo agora como exemplo, e vejam como que é inteligente isso. Porque teve um contexto aqui, teve uma organização. Ele utilizou uma linguagem específica para atingir mesmo o seu leitor,
tá? Ele utilizou de uma propaganda, né? Uma persuasão, né? Um jeito eficaz que levou a esse conhecimento né? do que de fato ele queria falar. Tá? Então, assim, esse autor aqui, ele teve essa estrutura dentro da sua mente, essa organização. Beleza? E aí a gente vai voltar na nossa próxima aula falando sobre a enumeração e os gêneros textuais. Tá? Então, fiquem todos vocês aí estudando. Tá? Mantenham essa organização. Lavem as mãos. Cuidado com esse Covid-19. Não vamos deixar que eles cheguem até nós. Ok? Nos vemos então na próxima aula. Passo a passo, cada vez mais perto do abraço. Bom caminho a todos.